No, it is. I'm sure of it. Oi, meu nome é Maurício Arenas, eu tenho 23 anos e sou colombiano. O que traz um colombiano ao Brasil? Nossa, é uma história muito longa. Eu cheguei aqui ano passado, morei 3 meses aqui no Brasil. E tudo começou bem longe, começou na Índia. Eu fui na Índia, estava fazendo o estágio da minha faculdade. Eu sou formado em administração de negócios, eu estudei em Bogotá. E eu decidi fazer meu estágio na Índia, na área de marketing internacional. Foi a primeira vez que eu saí da Colômbia. Minha vida era muito normal, muito. Eu nunca imaginei, eu não tenho irmãos, eu só moro com minha mãe. Então eu sempre pensei que eu ia ficar na Colômbia, sempre trabalhando. Talvez eu ia viajar algum dia, mas com certeza eu pensava que eu ia voltar para a Colômbia. Na verdade, nunca pensei viajar e muito menos ir para a Índia, que sempre foi meu sonho, nunca pensei. Mas era meu destino, eu também acredito nisso, né? Na Índia eu morei em Mumbai, em Bombay em português, e eu morava só com brasileiros, né? Aí comecei a aprender um pouco mais da cultura brasileira, comecei a estudar português. Quando eu acordei, comecei a escutar samba. Falei, nossa, que legal, vou morar com brasileiros, e aí começou tudo. Conheço aquela música de Não Deixe o Samba Morrer, mas não. Você quer que eu cante mesmo? Minha voz é muito ruim, horrível. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, isso. Você aprendeu a sambar? Não aprendi não, eu pedi para meus amigos brasileiros, mas nunca aprendi direito não. Vocês vão me ensinar, não? Qual foi a sua experiência do comercial de shampoo? Ah, tá bom. Trabalhei num comercial de shampoo. Eu tive que trabalhar num comercial dançando como figurante, né? E também trabalhei em casamentos. Eu tinha que ficar vestido de indiano na porta, dando boas-vindas para os convidados. É difícil você sair da Colômbia? Tomar decisão? Sim, lógico, porque eu tinha um trabalho, como eu te falei, eu estava trabalhando num banco que é muito importante na Colômbia. E não era fácil deixar meu trabalho, minha família, minha mãe, né? Mas eu tinha certeza que minha vida ia mudar depois da viagem. E eu lembro muito que eu falei para minha mãe, mãe, com certeza vou voltar. Mas se eu namorar ou me apaixonar por alguém, eu não volto. E isso foi o que aconteceu. Você se apaixonou por quem? Por um brasileiro também. Pode contar um pouquinho dessa história pra gente? Então, eu conheci ele numa festa que os estrangeiros na Índia sempre ficávamos juntos. Ele trabalhava em outra empresa, mas ele falava muito bem espanhol, com sotaque mexicano. Aí eu pensava que ele era mexicano, mas não, ele era brasileiro. E chegou na Índia primeiro, aí ele tinha que voltar primeiro, né? A gente ficou juntos 4 meses na Índia. E por isso eu também decidi vir para o Brasil, porque depois de 2 meses de a gente estar separados, ele falou, então Maurício, se a gente quer continuar o relacionamento, a única opção que a gente tem é que você tem que vir para o Brasil. Você quer? Eu falei, nossa. Tempo atrás eu tive que tomar a decisão de deixar Colômbia e agora eu tinha que tomar a decisão de novo. Vou para a Índia, vou para o Brasil ou fico. Mas se eu fico, não sei o que vai acontecer se eu vou para o Brasil. Por isso eu acho que às vezes quando você está com medo de tomar alguma decisão, você tem que arriscar para ganhar, para conhecer também, né? Eu acredito que você tem que seguir seu coração. Lógico, a gente também tem que ser um pouco racional às vezes, mas nesse tipo de coisas, você tem que seguir seu coração. Aí eu decidi seguir o meu, eu arrumei tudo, eu pedi as contas na empresa, lá na Índia, e uma semana depois que eu tomei a decisão, eu cheguei aqui no Brasil, em São Paulo. As coisas não deram certas no meu relacionamento. Eu acho que somos um pouco diferentes. Uma coisa é você morar com ele em outro país, outra coisa já é aqui no Brasil, que tudo é muito diferente. E ainda mais no mundo gay, eu acho que é um pouco diferente. Infelizmente não deu certo. Sim, o último dia que eu estive o ano passado, foi o presente que ele me deu antes de eu voltar para a Colômbia. Ele falou, Maurício, você lembra aquele anel que você gosta tanto, que a gente comprou? Um presente para você. Então,
isso me lembra de muitas coisas, ou não, mas é muito importante para mim. E a sua família? Como ficou diante disso? De você ir para a Índia e depois vir para o Brasil? Eles acham que estou louco. Você fala muito da sua mãe. O que sua mãe significa para você? Nossa, ela significa tudo, tudo, tudo. Ela é meu exemplo de vida, ela é uma pessoa muito responsável, ela me ensinou tantas coisas, ser sempre responsável, ser uma pessoa honesta, eu acho que isso é super importante. E ela fez tantas coisas por mim, e agora às vezes fico triste porque estou longe dela, mas eu sei que algum dia vou ter a possibilidade de como posso falar? De dar para ela todas as coisas que ela me deu quando eu era uma criança. Ela sabe da sua opção sexual? Sim, eu contei para ela quando eu tinha 17 anos. Foi bem difícil para ela, porque eu sou filho único, né? Mas ela entendeu. Ainda ela sofre um pouco. E eu lembro que um dia eu estava namorando e eu decidi contar para ela. Eu comecei, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Ela falou, ok, você está perdendo alguma coisa na faculdade, você roubou alguma coisa, engravidou alguém. Eu falei, não, mãe, não. Você está usando drogas? Eu falei, não estou usando drogas, não. Aí ela começou a chorar muito, muito e falou, Maurício, por favor, eu não quero saber o que você vai me contar. Você é gay? Eu falei, sim, mãe, eu sou. Ela começou a chorar muito, muito, muito. Eu entendo ela, para ela é muito difícil. Mas é isso. E você se sente sozinho aqui? Não estou sozinho, não, porque tenho um monte de pessoas que são muito importantes para mim, que compartilharam uma etapa muito importante também. Mas eu sinto muita falta de 3 coisas, basicamente. A primeira, da língua. Estou aprendendo português, eu adoro, eu acho muito bonito. Mas quando você fala sua língua, você consegue se expressar, né? Naturalmente. Então eu sinto muita falta de falar espanhol nas ruas com meus amigos, tudo. Sinto falta das pessoas, da minha mãe, minha família, meus amigos. E às vezes é estranho, porque, por exemplo, as pessoas aqui falam de alguma coisa que você não conhece, porque as pessoas cresceram aqui, é normal para vocês, mas como eu não conheço, às vezes eu fico meio perdido. E aí eu sinto que não faço parte da cultura brasileira, porque tem muitas coisas que eu não entendo. Mas com certeza são coisas que aos poucos você consegue entender e conhecer também. How I wish you were here.